Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sobrevivência e Terapia. Eu sou a Cláudia e hoje vou estar fazendo mais uma receita com vocês. Então hoje vou fazer um pão recheado com goiabada. Tenho aqui em casa goiabada que eu mesmo produzi. Essa goiabada foi feita na última safra, ela tem quase um ano já que está feita. Tenho o vídeo mostrando como fazer essa goiabada de corte. E para aproveitar ela, vou fazer um pão recheado. Vamos chamar um pão Romeu e Julieta, porque eu vou colocar a goiabada e o queijo. Então agora vamos à massa do nosso pão. Um pão bem simples, um pão bem fácil de fazer. Tenho aqui 400 gramas de farinha de trigo, 40 gramas de açúcar, 5 gramas de fermento seco para pão, 100 gramas de creme de leite, 10 gramas de sal e um ovo. E aqui eu tenho 150 ml de água que eu vou utilizar o necessário, tá? Então, o primeiro passo para qualquer massa de pão, eu vou hidratar o meu fermento e esperar ele crescer, para ver se ele vai estar de acordo e se podemos dar continuidade ao nosso pão. Então, aqui eu tenho o fermento, vou colocar um pouquinho de farinha, 1,5 colher, mais ou menos. Vou misturar bem a farinha com o fermento e vou colocar um pouco de água. É muito importante fazer esse processo, primeiro para ver se o fermento está de acordo, porque às vezes o mau armazenamento ou a data de validade ou algo que não está de acordo, eu posso pôr em risco os outros ingredientes. E depois, fazendo esse processo, o pão não vai ficar com aquele gosto forte de fermento. Então, essa primeira fermentação é muito importante para o pão. Vou colocar um pouco d'água, misturar para fazer uma massinha. Fica uma massinha mole, ó, pessoal. Eu coloquei bem pouquinha água, acho que não foi nem 50 ml, tá? Misturo bem aqui. E agora eu vou deixar esse fermento descansando até que ele cresça. Ele vai crescer e aí então a gente vai dar início à massa do nosso pão para depois estar fazendo um belo pão recheado com goiabada e queijo. Ou, para quem preferir, um pão Romeu e Julieta. Volto já. Então, 10 minutos se passaram e o nosso fermento cresceu. Olha que lindão que ele tá. Virou uma esponja. Eu coloquei a água um pouquinho morna, tá, pessoal? Porque aqui onde eu moro faz bastante frio. Mas se você mora em lugares mais quentes, utilize água fria, tá? Só para reforçar, porque eu acho que eu acabei não passando quando eu estava utilizando a água. Então, vamos dar início ao nosso pão. Vou colocar aqui a farinha de trigo. Das 400 gramas, eu deixo só um pouquinho para trás, se precisar depois na hora de sovar, tá? Vou colocar o açúcar, o sal, todos os pesos, as quantidades, depois estão na descrição do vídeo, tá, pessoal? Então, não se preocupam, que vai estar tudo certinho, conforme eu falei na apresentação dos ingredientes. O ovo, dei uma leve batida nele. Aqui o creme de leite. Creme de leite eu gosto muito de usar nos meus pães como gordura, porque ele deixa uma textura maravilhosa no pão, pessoal. O pão fica super macio mesmo. Então, por isso eu tenho usado bastante creme de leite nas minhas receitas de pães. Então, quem assiste os nossos vídeos vai saber que eu tenho usado e que o resultado tem sido bem satisfatório. Então, por isso que eu estou dividindo mais receitas com vocês à base de creme de leite. E aqui o fermento. Provavelmente, se precisar mais líquido, vai ser muito pouco, porque como tem o ovo, tem o creme de leite que é líquido, então eu vou utilizar menos água para chegar ao ponto dessa massa. E agora, então, mãos à massa e vamos misturando. Vamos misturar, mexer bem, até que a massa solte da minha mão, fique no ponto desejado,
para que depois eu possa estar abrindo ela para rechear. Aproveitando o momento, convido vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal para se inscrever, fazer parte do canal, que aí vocês vão encontrar muitas receitas. Todas as nossas receitas são receitas testadas, são receitas que já foram feitas e que dão certo, que você pode estar fazendo, seguindo o passo a passo e com certeza você vai conseguir fazer também. Mais um pouquinho da água e a minha massa está praticamente pronta. Só pegar o resto da farinha aqui que tem no fundo do bowl, mas ela já está na consistência certa, eu não vou mais precisar de água. Sobraram 100 ml, então eu utilizei 50 ml de água só. Vou misturar bem e já volto para mostrar para vocês como eu vou sovar essa massa, como eu vou abrir ela, todas as dicas que você precisa para fazer esse pão. Então, aqui soltou da minha mão e agora vamos transferir para a bancada para estar sovando essa nossa massa. Uma massa bem macia, ó, conforme eu pego ela ainda gruda na minha mão, tá? Mas é assim que eu quero, não quero uma massa pesada. Então, cuidam na quantidade de farinha, cuidam na quantidade de líquido para não deixar uma massa pesada. E aqui agora, então, vamos sovar até que essa massa fique bem lisinha e libere o glúten e a gente consiga chegar no ponto véu, que é o que a gente precisa para fazer um pão de acordo. Você pode estar passando essa massa em um cilindro, quem tem cilindro, ou então sovando assim na mão. Sovando assim, você vai precisar pelo menos uns 15 minutos até deixar a massa bem lisinha, tá, pessoal? Sovar é muito importante para que o pão fique de acordo, tá? Então, vou sovar a minha massa e depois eu volto para mostrar para vocês. Então, aqui, pessoal, meu pão já está sovado. A massa já está bem lisinha, ó, como vocês podem ver. Uma massa bem lisinha, tá? E agora, então, eu vou deixar essa massa descansando por uns 20 minutinhos. Todo o pão, após ser sovado, precisa descansar por pelo menos 20 minutos, porque como ele foi mexido bastante, as fibras do trigo acabam se estressando, vamos dizer assim. Então, ele precisa desse tempo para que ele volte ao normal, para a gente estar modelando o pão depois. Se eu modelar agora, eu não vou ter a mesma facilidade para estar modelando. Então, por isso que eu tenho que deixar ele parado, para ele descansar, e aí depois eu volto para fazer o meu pão. Enquanto isso, eu vou estar cortando, vou cobrir aqui com uma toalhinha, tá, gente? Enquanto isso, eu vou estar cortando a goiabada e o queijo para fazer o recheio. Então, aqui passaram-se 20 minutos e agora vamos estar trabalhando com essa massa. Ela já começou até a crescer, ó. Quando ela começa a grudar assim, é porque ela está crescendo. Então, vou colocar aqui na minha bancada. E aí, agora, então, eu posso fazer vários modelos desse pão, tá? Mas o que eu pensei em fazer? Você pode estar fazendo eles pequenos, individuais, ou um pão grande recheado. Como para um pão eu tenho uma massa razoavelmente grande, ficaria muito grande, eu vou retirar uma parte, vou fazer 2 ou 3 pãezinhos pequenos e com a parte maior da massa, eu vou estar fazendo um pão grande. Então, aqui eu coloco um pouquinho da farinha na bancada, com a ajuda do rolo, eu vou estar abrindo essa massa no formato de um retângulo, para estar então recheando e aí depois deixar crescer. Os meus pães, normalmente, eu deixo crescer apenas uma vez, tá, pessoal? Eu deixo a fermentação primeira, que é a esponja do fermento, e aí depois eu deixo, depois de montar ele, de moldar ele, o segundo crescimento. Que esse aqui que eu deixei os 20 minutos, não conta como crescimento, tá, pessoal? Então, abro aqui a massa, tenho aqui 300 gramas de goiabada,
e 200 gramas de queijo. Mas eu vou estar utilizando conforme a necessidade. Acredito que nem precisa toda essa goiabada, senão o pão vai ficar muito pesado. Então, aqui vou abrindo. Fazer nessas duas assadeiras, tá? Para que fique desse tamanho. Então, eu tenho que abrir no tamanho da assadeira. Abri bem a minha massa aqui. Então, vamos rechear. O que que eu vou fazer? Vou deixar esse espaço do meio sem cortar. E nas laterais, eu vou fazer pequenos cortes. Que eu vou estar trançando essa massa depois para cima do nosso recheio. Então, faço pequenos cortes aqui e na outra lateral também. Dos dois lados. Vai ficar um pão bem legal. Também você pode estar enrolando como um rocambole. Só que eu não gosto muito nesse caso, porque como a goiabada é pesada, fica pesado o pão. Então, por isso que eu prefiro fazer dessa maneira, tá? E aqui vou colocando, então, pedaços de goiabada e pedaços de queijo. Aqui você coloca a gosto, tá, pessoal? Quem gosta de mais goiabada, coloca mais. Quem gosta de menos, coloca menos. Cada um vai fazendo de acordo com o que gosta, tá, gente? E agora aqui os queijinhos. Esse queijo é o queijo tipo Minas Frescal, é um queijo fresco, que é uma combinação perfeita com a goiabada. E aqui eu intercalo queijo e goiabada. Vou colocando e já começo a fazer a dobra nesses pães. Pronto, acho que é o suficiente. E aqui, então, vamos dobrar, ó, uma massa de lá, uma massa de cá. E vamos fazendo assim, uma trança, até acabar a massa. Que vai ficar com um formato bem legal o nosso pão, ó. Uma massinha pra lá e uma massinha pra cá. Não vai ser um pão muito alto, porque ele tá baixinho, tá? Mas ele vai ficar com uma apresentação bem legal. Para você que faz pão para vender, esse pão é muito legal, muito vendido também. Então, é mais uma dica para as pessoas que estão fazendo as minhas receitas, vendendo, ganhando um dinheirinho extra. Esse pão é maravilhoso. E aqui, então, fecho as pontas para dar um acabamento legal. E ele vai para a forma para crescer. Tenho aqui já as assadeiras untadas, que eu vou estar colocando esse pão aqui na forma. Já está untada a minha assadeira, coloco e ajeito aqui para a parte de baixo. E o meu pão está pronto. Agora é só deixar crescer e vai ficar um pão bem lindão, assim esperamos, né? E vamos para os pequenininhos. Tenho aqui essa massa, vou dividir em 3 partes, mais ou menos iguais, e cada uma delas, o ideal é sempre pesar, tá, pessoal? Mas eu vou só fazer assim para mostrar para vocês. Abro ela com a mão mesmo, nem precisa ajuda do rolo, e aqui eu vou colocar, então, goiabada e queijo. Quebro o queijo e a goiabada. Fecho, bem fechadinho embaixo, porque senão depois na hora de assar, a goiabada começa a vazar e daí vira uma sujeira, uma meleca. Fecho bem aqui e agora eu vou bolear eles. Dá pra fazer todos assim, também é legal. E fica o meu pãozinho prontinho, olha que legal. E aí é só colocar na assadeira e deixar crescer, da mesma maneira com os demais. Vou abrir, vou colocar goiabada, vou colocar o queijo e vou fechar, depois bolear. Bem fácil, bem rápido, só tem que fechar bem embaixo aqui, pessoal, não deixam aberto, porque senão depois a goiabada vai fugir. E aqui eu dou uma leve boleada nele
E mais um pãozinho tá pronto. E forma. E assim vou fazer o último. Agora eu vou deixar crescer dentro do forno. Vou ligar a lâmpada para ajudar no crescimento. Quando crescer, eu volto para mostrar para vocês. Então aqui, pessoal, 1 hora se passou, mais ou menos. Tem uma gema e um pouquinho de leite. E eu vou estar passando sobre os meus pães. Além da coloração, essa gema com o leite ajuda a manter a cobertura, a massa, mais macia. Então, delicadamente, eu vou estar passando. Nesse momento, o meu forno já está ligado. Eu vou deixar ele a 180 graus, para então colocar o meu pão para assar. Lembram sempre de ligar o forno antes e aquecer qualquer tipo de pão que você for fazer, de massa de pão, para aquecer, porque senão o que acontece? Eu coloco no forno frio, o meu pão vai crescer mais do que o desejado, do que o necessário, vamos dizer assim. Só que como ele vai crescer demais, depois ele vai baixar. Então, por isso que eu tenho que colocar sempre o pão no forno quente, pré-aquecido, tá bom? Então, isso é mais uma dica que eu deixo para vocês, que eu também não sabia, que quando a gente coloca o pão assar no forno frio, ele vai crescer mais do que o necessário, ele vai super crescer. Só que aí depois ele vai baixar, então não vale a pena, né? Então, vamos fazer corretamente, aquecer o forno, para que fique um pão legal depois no final. Então, aqui pincelei ele todinho. E agora, então, vou ver se o meu forno já está quente, para então estar levando esse pão ao forno. Uns 30, 35 minutos, ele não é um pão muito grande, ele vai estar assado. E aí, então, eu mostro para vocês. 35 minutos, pessoal, a 180 graus, e os nossos pães estão assados. Agora eu vou retirar do forno e aí depois eu mostro para vocês como que ficou. Então aqui, pessoal, retirei o meu pão da forma. O ideal é sempre vocês colocarem uma grade, que aí ele não vai suar a parte de baixo e não vai umedecer, ó, ele vai ficar bem crocante, tá? Ele ainda está quente, não aconselho vocês a cortarem quente, mas eu vou ter que cortar para mostrar para vocês como ficou o meu pão, né? Então, agora eu vou cortar aqui e vamos ver como que ele ficou. Ele tá bem assado, ficou no forno a 180 graus por 30, 35 minutos. E olha isso, gente, olha o que tem de recheio de queijo de goiabada. É tudo de bom esse pão, né? É muito gostoso, gente. Tá quentinho ainda, mas ele é muito gostoso. Vou cortar um pequenininho aqui para mostrar para vocês também. O pequenininho se uniu, ficou um grande. E olha isso. O queijinho, a goiabada. Deixa eu tirar esse pedaço para vocês verem. Olha a maciez desse pão, gente. Lembram que ele não era um pão grande, né? Ele era um pão pequenininho. E olha aqui. Então, esse era o meu pão que eu queria dividir com vocês hoje. Um pão Romeu e Julieta, um pão com goiabada e queijo, um pão para dividir com vocês. Tá quente ainda, mas dá para ver perfeitamente a maciez desse pão e o recheio. A goiabada tá bem quente, tá escorrendo, mas depois ela vai firmar e vai ficar bem gostosa. Então, agora convido vocês a visitarem o canal Sobrevivência e Terapia, conheçam o nosso trabalho, conheçam nossos vídeos, conheçam nossas receitas. Se gostarem, se inscrevam, é gratuito, não custa nada e vocês vão ter uma receita nova todos os dias. Sempre receitas fáceis, receitas que eu faço aqui na minha casa, receitas que as pessoas me pedem para fazer do meu modo e que eu faço carinhosamente e compartilho com vocês. Todas as minhas receitas são testadas, então ninguém corre o risco de estar fazendo e errando. Se você seguir o vídeo, com certeza vai dar certo. Temos a página e o Instagram com o mesmo nome,
que é Sobrevivência e Terapia. Conheçam lá também nosso trabalho. E temos um grupo, que é Coisas da Natureza, Receitas do Dia a Dia, Sobrevivência e Terapia. Faça parte do nosso grupo, nos acompanhe, se inscreva no canal e assim vocês terão muitas outras receitas ao seu dispor. Até a próxima, que agora eu vou comer um pedacinho do meu pão e ficam todos com Deus e um beijo no coração de vocês.